bom dia, boa tarde. Ei, mas eles saíram voando, ó. Acho que agora diminui. É só o que faltava. Revoada de passarinho na hora do... Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então é Natal. E o que você fez? Pois é, estamos chegando aqui para um dos nossos últimos para começo de conversa do ano, já próximo aí, batendo no período de festas, já aproveitando para desejar aqui um Feliz Natal para vocês todos. E também para mostrar, né, que mesmo com essa proximidade, naquele final de ano, fim de gestões, as coisas estão longe de ficarem frias na política aqui do Ceará. Muita coisa aconteceu nesse último dia e a gente está aqui para mais uma vez aqui naquele nosso espaço sagrado de todo sábado, no Pra Começo de Conversa, trazendo seus comentários, críticas, sugestões, enfim, aproximar um pouco você, assinante do Povo Mais, da nossa produção. Então vamos lá que tem bastante assunto para a gente tratar aqui hoje. E olha, eu vou começar aqui com a assinante Fátima Pinheiro, que ela comenta aqui: Camilo, tal qual um rato, olha só, palavras duras da Fátima, só bota a cabeça quando pensa que o perigo passou. O PT precisa entender por que está encolhendo. O povo olha para o partido e vê esses ratos. Qual a diferença? Nenhuma. Olha aí o desabafo da Fátima, a indignação aqui. Ela comenta um dos assuntos que foi aí, dominou essas últimas semanas, né, que foi a indicação e posse da Onélia Santana como conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que é o TCE, né? A Onélia, que era secretária da Proteção Social, né, na gestão do governador Eumano de Freitas, é esposa do Camilo Santana, foi indicado aí para esse cargo vitalício, né, que tem um salário ali de mais ou menos R$ 40 mil. Você acha bom? Tá pouco? Queria mais? Comenta o que você acha aí desses benefícios, né? Enfim, por ser, né, esse caráter aí de ser esposa do ministro, ex-governador, ter esse envolvimento político próximo, acabou sendo muito questionada, né, a indicação da Onélia Santana, até por acusações aí de nepotismo ou de aparelhamento político por parte do ministro, que conversa bem aqui com, né, indignação da nossa leitora aqui. E ela fala especificamente de um artigo do colunista aqui, nosso colega Henrique Araújo, que fala sobre o silêncio que o Camilo teve sobre essa vaga, né? A primeira declaração que o Camilo deu sobre a indicação da esposa dele pela Assembleia Legislativa foi quase uma semana depois que o nome já estava circulando ali como confirmado, né? E quando ele foi falar sobre isso, não foi lá das melhores e mais completas declarações, não. O Camilo foi pressionado pelo nosso repórter lá em Brasília, o João Paulo Biagi, que perguntou a ele um pouco sobre isso, e ali não é meio que naquele corre-corre do Congresso, sem querer falar muito com o Biagi, disse apenas, né, que isso é um assunto da Assembleia, pergunta para lá, né, para eles, e foi-se embora. Enfim, né, até fazer um pouco o caso da inteligência das pessoas, né, querer acreditar que a indicação da esposa do ministro de Estado não tenha qualquer envolvimento ou ingerência ali por parte do ministro Camilo Santana, né? E pior foi quem tentasse associar as críticas a essa indicação a alguma forma de perseguição de gênero, né? Um machismo, uma misoginia, como alguns políticos aqui do estado fizeram, até a vice-governadora Jade Romero respondeu nesse sentido, dizendo ali que se fosse um homem, ninguém faria esse tipo de declaração, que é um pouco questionável, né? Primeiro porque quase toda indicação política do TCE é bastante questionada pela imprensa, inclusive vários homens que foram indicados tiveram suas relações complicadas ali no passado apontado, e é aquela história, até diminuir um pouco a pauta da violência de gênero, né? Existe de fato, principalmente na política, a gente vê esse machismo reverberado todos os dias, mas vamos combinar, a Onélia Santana não está sendo criticada por ser uma mulher, né? A indicação dela não é questionada por se tratar de uma mulher, uma pessoa do gênero feminino, e sim por ser a esposa de um ministro de Estado e esposa, integrante de um grupo político, né, que bem ou mal tem aliados e opositores que são prefeitos, gestores municipais e estaduais, que a Onélia vai julgar as contas. Olha, por exemplo, o prefeito José Sarto está saindo do cargo, é adversário do Camilo, e as contas dele vão parar na mesa da Onélia Santana em algum momento, para ela julgar. Será que tem ali isenção para ter esse julgamento? Será que de alguma forma colocar uma pessoa tão próxima de um político em ascensão, um político que está ativo, fazendo política no Estado, não pode atrapalhar um pouco a isenção que é necessária nesse cargo? Claro que pode ser que nada disso aconteça, mas ainda assim paira a suspeita, e a suspeita por si só já é bastante complicada, né?
E vamos, né? Mas assim, no mais é aquela história, né? Questionável, mas 40 mil, cargo vitalício, várias indicações com salários bem altos, tá valendo, viu? E vamos aqui para um assinante, Ramon Ponte, que ele comenta aqui, foi ele um dos responsáveis do PT se aproximar do Centrão, agora vem com essa. Ele está falando de uma entrevista recente que o José Genuíno, né, ex-presidente nacional do PT, irmão do deputado federal daqui do Ceará, José Guimarães, ele próprio cearense, apesar de ter feito política mais lá em São Paulo, né, ele falou aqui com o povo, o Genuíno, falando um pouco sobre essa necessidade do PT se realinhar, se reaproximar com a esquerda. A indignação aqui do Ramon faz algum sentido, né, uma crítica bem pertinente, né. O Genuíno acabou sendo um nome que foi muito envolvido aí pelo escândalo do Mensalão, lembra? Famoso lá atrás, em 2005 ali, que foi um esquema montado pelo governo Lula para comprar votos ali, principalmente desses deputados do Centrão, que não estavam necessariamente alinhados, né, com o governo. Na época era muito forte, por exemplo, o PMDB, era um partido ali que precisava muito desses votos, balançava na hora de apoiar o governo, e aí se criou o Mensalão como uma forma de garantir, né, apoio, porque o Lula, por exemplo, não conseguia aprovar a reforma da Previdência que ele tinha, algumas ideias de projetos de PECs não estavam andando porque esse Centrão não deixava andar. Curioso, né? Parece familiar essa história aí, talvez um pouco o que acontece hoje mesmo ali no terceiro governo Lula, exatamente, né? E visto, né, que nessa época que houve o Mensalão e que o Genuíno foi acusado muito de estar participando muito proximamente disso, foi uma época que muitos atribuem a criação desse esquema justamente porque no início do governo Lula ele tinha uma dificuldade muito grande em nomear pessoas do Centrão para o governo. Se você olhar o primeiro ministério do Lula, era um ministério muito, né, de notáveis, de pessoas muito fortemente ligadas à esquerda, de trajetória política em partidos de esquerda. Você tinha o Miro Teixeira, por exemplo, no Ministério das Comunicações, o Miro que era um estudioso da área. Você tive o Olívio Dutra, né, no Ministério das Cidades. Você tinha gente muito próxima ali do Lula mesmo, na militância histórica do PT assumindo, e que vai ali para 2005, 2006, essa mesma época ali do Mensalão, começa a ser substituída por pessoas dos partidos do Centrão. O Miro, que eu falei, foi substituído pelo Eunício Oliveira, aqui do cearense, na época lá do PMDB, né? Depois eles tiraram o P, não mudou muita coisa, mas era o PMDB, hoje é o MDB, entrou ali o Eunício, para aproximando o PMDB do governo do Lula, e sai o Olívio Dutra e entra o Márcio Fortes, do PP, que é o partido hoje do Arthur Lira. Então você vê como a coisa mudou os atores, mas a política é um pouco parecida, né? E aí há muito crítica mesmo nesse sentido aí ao José Genuíno, por estar na cúpula do PT na época que esse tipo de coisa aconteceu, né? Agora, eu só faço uma meia ponta aqui que é importante registrar, né, Ramon? Que muita gente às vezes tira um pouco o Genuíno dessa, né? Fala que ele comprou um pouco ali a culpa, acabou pagando o pato, como diz a expressão, porque ele estava na presidência do PT. Mas que muito dessa articulação, na verdade, passou pelo José Dirceu, né? Que era a Casa Civil, que era o grande líder ali nas articulações políticas do Lula. Então, o Genuíno acabou sobrando para ele aí de alguma forma, mas a sua crítica é comum, tem pertinência sim. E agora vamos passar aqui para o comentário do assinante José Rocha, né? Ó, ele também entra aqui nesse tema do Tribunal de Contas. Pelo visto, foi uma coisa que marcou bastante aqui os nossos assinantes nessa última semana. Ele comenta aqui, em termos percentuais, as indicações para tribunais de conta sempre foram políticas, técnicas quase nunca. Isso nunca foi nem será novidade, é o óbvio. Talvez moralmente fosse evitável, é a busca do poder simplesmente. É isso, né? Hoje a gente tem um tribunal com muita gente assim, com esse perfil que você coloca, principalmente ex-deputados, né? Mas já foi pior, viu, amigo José Rocha? Já foi bem pior aqui no tempo, nos últimos anos. O Ceará conseguiu avançar um pouco em algumas regras, né? Por exemplo, hoje você tem 4 indicações feitas pela Assembleia Legislativa. É um perfil mais livre mesmo, inclusive às vezes os deputados interpretam isso como quase que uma obrigação para indicar um deputado, sendo que não tem nada ali dizendo isso. É uma indicação da Assembleia Legislativa e 3 outras que são feitas pelo governador, mas as indicações do governador são mais técnicas, são sempre alternando entre auditores fiscais ali aprovados de carreira no concurso de auditor do Tribunal de Contas ou procuradores, né, de contas ali, membros do Ministério Público de Contas, que fica ligado ao tribunal, também servidores de carreira. Então essa regra ali já permitiu um pouco, né, um crescimento de um patamar técnico, de indicações técnicas. Hoje você tem conselheiros que são egressos dessas carreiras aí e tudo mais. Claro que ainda falta muito, né? A gente ainda vê esse tipo de coisa aí, não só aqui no Ceará, a gente teve
no Norte e no Nordeste principalmente, 5, né, ministros do Lula hoje têm parentes, né, esposas indicadas nos tribunais de contas. E você tem aí muita discussão com relação a mudanças de regras para frente aqui no Ceará. Pode ser até um saldo positivo dessa história da indicação da Aunélia. Talvez um momento de reflexão para o Estado pressionar e discutir outras formas, critérios melhores para essas indicações. Por exemplo, há uma proposta hoje na Assembleia que quer colocar ali uma espécie de quarentena, né? Ninguém poder sair diretamente do governo para o Tribunal de Contas. Isso eu não sei se eu concordo tanto, porque às vezes você pode ter gente técnica qualificada no governo, sim. Não precisa ser sempre essa pessoa submissa dessa forma como se coloca quando tenta se criar esse tipo de coisa. Ou você pode ter questão até de cargos de conselheiros de carreira ou ampliar, né, as vagas para conselheiros técnicos já que já existem. Por exemplo, a gente tem hoje tribunais de contas, se eu não me engano, ali em Rondônia, Roraima, que o acesso a conselheiro também é feito por meio de concurso público. Veja só, um concurso público voltado especificamente para conselheiro, inclusive concurseiros aí do direito, procurem aí, porque se eu não me engano tem um aberto agora mesmo em Roraima, viu? E o salário é bastante alto. E esse foi o nosso pra começo de conversa aqui, terminando a semana de 21 de dezembro aí, né? Muita coisa aconteceu. O que você achou? Que outro tema você acha que a gente deveria tratar aqui? Mande seu comentário, crítica, sugestão. Todo sábado a gente está aqui no nosso espaço de sempre, seu pra começo de conversa. Então, um abraço, até o próximo sábado.